Então, antes de iniciar essa aula, é importante a gente notar que o SAS funciona em uma sequência lógica. Como assim? Então, quer dizer que o programa ele segue uma ordem. Sendo assim, uma determinada execução pode depender de uma execução anterior. Então, dentro também de um bloco DataStep, para a gente criar os nossos arquivos SAS, DataStep, também funciona dessa forma. Cada registro ou observação é lido e manipulado sequencialmente. Então, nessa aula, eu estarei apresentando para vocês o comando proc, num primeiro momento mostrando uma comparação entre o data e o proc, mostrando que eles podem vir a servir para resolver o mesmo problema. Porém, o proc é um comando bem mais amplo. Então, temos aqui, eu estou apresentando basicamente a sintaxe dos dois. Agora vamos ver como podemos utilizar cada um desses comandos. Então, temos aqui o nosso exemplo da aula anterior, tbl cadastro, e vamos criar uma nova tabela a partir da nossa tabela anterior. Como que a gente pode fazer isso? Então, vou aqui criar um novo dataset. Você já viu como criar um dataset, basta explicitar o comando data. Eu vou colocar aqui como nome tbl data. E eu vou criar, como eu falei, a partir de um dataset já criado. Para você criar um novo dataset a partir de um dataset que já exista no SAS, basta você colocar o comando set. Então, o SAS já reconheceu aqui para mim. Eu estarei explicitando qual que é a tabela que eu estarei pegando as informações. No caso, a nossa tabela de exemplo da aula anterior, tbl cadastro. O SAS também já até reconheceu ali. Posso autocompletar, colocar o ponto e vírgula. Então basta eu colocar aqui o run. Então você pode observar que o SAS criará a partir dessa tabela. Então basicamente será uma cópia. Então ele trouxe aqui para mim as mesmas informações que trabalhamos na aula anterior. Nós podemos fazer a mesma coisa utilizando o proc SQL no caso. Então proc, estamos criando uma nova procedure, porém uma procedure SQL. Essa procedure SQL serve para podermos utilizar os comandos SQL dentro do SAS. Eu mais para frente apresentarei com mais calma como utilizar o SQL, caso você já não tenha tido um contato anteriormente, mas basicamente eu estarei criando uma nova tabela, puxando os dados da nossa tabela de exemplo da aula anterior. Basicamente eu estarei repetindo o que fizemos com o comando data acima. Então basta eu colocar aqui create table, estou explicitando, que vou criar uma nova tabela, vou passar o nome dessa tabela, eu vou chamar de tbl SQL. Essa tabela SQL será, estou passando o as, explicitando que será o quê? Será a seleção, select, de todas as informações. Quando eu coloco a estrelinha, estou explicitando que será tudo. Então, vou selecionar tudo da minha tabela from, explicitando que eu vou selecionar da minha tabela tbl cadastro. Então, apenas colocando isso. E como eu estou utilizando o proc SQL, eu preciso colocar o quit no final. Então, posso rodar aqui também. E observar que ele criou exatamente as mesmas informações acima. Também podemos utilizar filtros para criar nossos datasets, tanto criando com o comando data e também com o proc SQL. Primeiramente, eu vou mostrar como que podemos fazer essa filtragem com o comando data. Então, para filtrar, iremos utilizar o comando if. Esse if, traduzindo, significa assim. Então, passado uma condição, ele irá realizar ou não tal ação. Então, por exemplo, eu vou colocar se o nome, a variável que eu escolhi no caso foi o nome, mas eu poderia testar com alguma outra variável que já esteja criada. Então, se o nome for igual a Leandro, por exemplo, então ele será lido no meu dataset. Então, basicamente, o meu dataset, tbl data, só terá clientes cujo nome sejam iguais a Leandro. Vamos testar. Então, você pode observar que, de fato, ele só trouxe no dataset clientes que o nome são iguais a Leandro. Fazendo no ProcSQL, não iremos utilizar o comando if. No ProcSQL, iremos utilizar o where. Então, essa seleção ela só irá selecionar onde o nome da nossa tabela cadastro for igual a Leandro. Então, onde o nome for igual a Leandro.
Então vamos testar também. E temos aqui exatamente o mesmo resultado que criamos no data. Você pode observar que o campo que passamos como teste, a variável para teste, no caso Leandro, está entre aspas duplas. No caso, essa aspas duplas é necessário, pois o nosso campo nome é um campo texto. Criamos ali em cima o campo nome como um campo texto. Então é necessário que você coloque as aspas duplas para que o SAS possa entender. Apenas para mostrar, também poderemos testar com outros campos e com outro tipo de variável. Então, por exemplo, eu vou testar agora com a idade. Então, se a idade for maior do que 25 anos, então temos aqui, por exemplo, o Mário tem 27 anos e o João. Então, se a idade for maior do que 25, ele vai trazer no meu dataset. Vamos testar. Então, corretamente, ele só trouxe realmente os dois clientes que a idade é maior que 25. Podemos fazer o mesmo processo também no SQL. Então, onde a idade for maior que 25. E temos o mesmo resultado.